Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática sexto ano, ensino fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a aula de hoje. A aula de número 5 traz como objeto de conhecimento números naturais, detalhamento, adição, subtração, com ênfase na multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Muito bem, todo mundo pronto? Vamos iniciar a nossa aula. Ok, estamos de volta. Então, como é de praxe, antes de iniciarmos, é sempre bom fazer um conceito muito importante do conteúdo que vai ser abordado. Então, me acompanhe aí. Multiplicação. A multiplicação é uma das 4 operações básicas da matemática. Os números multiplicados são chamados de fatores da multiplicação e o resultado é chamado de produto. Quando pelo menos um dos fatores é um número natural, podemos reconhecer a multiplicação como uma representação de adições consecutivas. Por exemplo, podemos escrever 2 mais 2 mais 2 mais 2 como 3 vezes o número 2. Ou seja, o que significa multiplicar dois números naturais? Para definir, dois números naturais, na multiplicação, está sendo ali realizada a soma de parcelas iguais. Como já foi visto em aulas anteriores, o que é uma soma agora para nós de parcelas iguais? É uma multiplicação. Beleza? Continuando. Propriedades da multiplicação com números naturais. A multiplicação possui propriedades, São elas. A primeira, propriedade comutativa. O que diz essa propriedade? Ela diz o seguinte: ela diz que a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, o resultado, certo? Porque numa multiplicação nós temos aqui quem? Os fatores. Quem são os fatores? No caso aqui, nós vamos utilizar como fatores o 3 e o 5. Aí, o que a propriedade comutativa diz? Se você tem 3 vezes 5, isso é igual a 5 vezes 3, que dá o produto, ou seja, o resultado, igual a 15. Então vamos entender isso daqui. Eu tenho 3 vezes o 5. Como a multiplicação é uma adição cujas parcelas são iguais, nós vamos ter o quê? 5 mais 5 mais 5. Ou seja, 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. Ou nós vamos ter o seguinte: 5 vezes o 3. Isso é igual a 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ou seja, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. E 12 mais 3, 15. Beleza? Então, essa é a nossa primeira propriedade, chamada de propriedade comutativa. O que diz? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Segunda propriedade, ela é chamada de associativa. Então, o que diz essa propriedade? Ela diz o seguinte: a associação dos fatores não modifica, não altera o produto, ou seja, o resultado. Os fatores no exemplo a seguir serão os seguintes, 3, 5 e 2. Então, olha só. Nós podemos permutar aqui, trocar a posição desses fatores e o meu produto não será modificado. Então, quando às vezes nós nos deparamos com multiplicações com uma quantidade significativa, um pouco mais extensa, acima de 3, 4 fatores, você pode fazer a associação dos fatores
que lhe permitem calcular de forma mais rápida, né? Você tem aqui 3 vezes 5, né? E isso daqui eu vou associar aqui, né? 3 vezes 5, que multiplica 2. Então, 3 vezes 5, 15. Aí eu vou pegar esse 15 e multiplicar por 2. E vamos obter o produto igual a 30. Mas, eu posso fazer o seguinte. Eu poderia associar aqui, em vez do 3 e o 5, eu poderia associar o 5 e o 2. E teríamos a seguinte situação, né? 3 que multiplica 5 vezes 2. Então, isso vai ser igual a 3. 5 vezes 2, 10. E, por fim, 3 vezes 10, 30. Poderia até associar de outra forma, né? Se eu associasse o 3 e o 2, que multiplicasse o 5. Então, eu teria 5 aqui que multiplica 2 vezes 3. Ora, mais 2 vezes 3 é igual a quanto? É igual a 6. E 6 vezes 5, 30. Então, essa aqui é a nossa propriedade associativa. Ou seja, o que que ela diz? Ela diz que a ordem dos fatores, né, a associação das ordens dos fatores também não vai alterar o resultado. A nossa próxima propriedade, a terceira propriedade, ela é chamada de propriedade do elemento neutro. Então, o que que diz essa propriedade aqui? Diz o seguinte: na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Ou seja, qualquer número multiplicado por 1 resulta nele mesmo. Nesse caso, um dos fatores sempre será o número 1. Por exemplo, aqui nós temos, né? 8 vezes 1, 8. 100 vezes 1, 100. Então, toda vez que eu multiplico, né, qualquer coisa por 1, o resultado vai ser essa qualquer coisa. Se eu tivesse 6 vezes 1, isso daqui vai ser igual a 6. Beleza? Propriedade é essa, propriedade do elemento neutro. A nossa quarta propriedade, pessoal, essa propriedade aqui, ela é muito utilizada, né, como recurso de ferramentas em desenvolvimentos matemáticos, em questões principalmente envolvendo álgebra. Então essa propriedade aqui, ela é muito importante, ela tem que ser bem absorvida, bem dominada, para que no futuro a gente não tenha dificuldade em desenvolver conteúdos um pouco mais complexos, tá? A propriedade distributiva. O que que diz essa propriedade aí? Ela diz o seguinte: realizamos o produto do termo externo aos parênteses, como os termos internos dos parênteses. Então, observe os exemplos abaixo. Aqui nós vamos usar os mesmos elementos que usamos no exemplo anterior. Só que observe o seguinte: aqui nós temos um fator externo e dentro do sinal de associação aqui, nós temos uma adição. Pessoal, é importante frisar que essa propriedade aqui, ela pode ser dividida em duas partes, né? Não necessariamente aqui tem que ser um sinal de adição. Pode ocorrer casos, certo, que você se depare com uma subtração entre os parênteses. Outra coisa importante, essa propriedade, ela é válida também para a aplicação em que aparece outros tipos de sinais de associação. Como assim? Poderia ser que ao invés de nós termos os parênteses aqui, nós tivéssemos os colchetes. Ela continua válida. E o mesmo serve se ao invés de nós termos os parênteses, nós tivéssemos as chaves. Também é válida, tá, pessoal? É importante que isso seja observado. Então, nós vamos ter aqui o seguinte: 2 que multiplica 3 mais 5. Quando nós temos termos aqui que possibilitem, né, a redução, que são, no caso aqui, nós estamos trabalhando só com números naturais, né, nós poderíamos fazer aqui a distribuição desse produto aqui. Então, nós teríamos 2 vezes 3, mais, está aqui o mais, 2 vezes 5, está aqui. Correto? Então, isso daqui
poderia ser igual também se nós pegássemos e efetuássemos essa adição aqui. Aí nós teríamos 3 mais 5, 8. Ou seja, tudo isso daqui é igual, não vai alterar em nada. Por quê? Nós vamos ter aqui o produto final, né, igual a 16. E se nós tivéssemos resolvido a multiplicação, né, nós teríamos o quê? 2 vezes 3 mais 2 vezes 5, que é isso daqui que nós tínhamos no início. Mas 2 vezes 3 é 6 e 2 vezes 5 é 10. Ou seja, no final, resolvendo a adição, nós teríamos 6 mais 10, 16. Ou fazer diretamente, como foi feito aqui, ó. 2 que multiplica 3 mais 5. Quanto é que é 3 mais 5? 8. 2 vezes 8, 16. Tá? Pode ser assim, um tanto redundante, porém, essa propriedade, como foi frisado no início, ela é muito importante porque servirá de ferramenta na resolução de conteúdos um pouco mais complexos, tá bom? De posse aí dessas propriedades aí, vamos ver a aplicabilidade dessa operação de multiplicação na resolução de problemas. Então nós temos aqui, né, o nosso primeiro exemplo. Temos a imagem aqui do cidadão aqui selecionando os ovos, né? Por que ele está selecionando? Porque aqui, essa ferramenta aqui que está aparecendo no fundo aqui, ela determina o diâmetro dos ovos. Então eles são classificados pelo seu diâmetro, né? Médio, grande, extra, extra grande, por aí vai. Pois bem, aí nós temos aqui também, né, ele acomodando esses ovos no que nós chamamos aqui na nossa região de formas, né? Forma de ovos. Então, ele está condicionando aqui, né, os ovos. Aí vem aqui, ó, a questão relacionada aos nossos ovos aqui. Foi produzida aqui no CMEA, né, em 2024, por esse cidadão que vos fala. E diz o seguinte: a venda de ovos no atacado geralmente é feita em caixas com 30 dúzias. Quantos ovos há em 5 caixas? Então, olha só, temos as seguintes alternativas, né? Letra A, 18.000, letra B, 3.600, letra C, 1.800 e letra D, 36.000. Então, pessoal, quando nós estamos resolvendo, como eu sempre falo, quando se está se resolvendo uma questão contextualizada como essa daqui, é importantíssimo que você dê logo ênfase ao comando da questão. O que é o comando da questão? É a pergunta, né, que a questão está fazendo para quem está resolvendo. Então, o comando da questão aqui, a pergunta da questão aqui é quem? Quantos ovos há em 5 caixas? Bem, ele está querendo saber a quantidade de ovos que já existem em 5 caixas. Sabendo que cada caixa, né, contém 30 dúzias. Aí a gente tem que saber também a definição aqui de dúzia. Uma dúzia vale quantas unidades? 12. Então esses dados aqui do problema, eles são muito importantes, tá? Então nós já temos aí a identificação dos dados e temos conhecimento do comando. Ele quer saber a quantidade de ovos que há em 5 caixas. Beleza. Pessoal, mais lá na frente, né, nós vamos ter a oportunidade de estudar um outro conteúdo chamado Princípio Fundamental da Contagem. Então nós temos aqui nada mais, nada menos do que isso. Então, para resolver isso, a gente vai desenvolver o seguinte modelo matemático. Nós vamos ter aqui, ó, total de ovos é igual ao número de caixas, certo? Qual o número de caixas que multiplica o número de dúzias que multiplica o 12. Por que o 12? Lembre-se lá que foi feito aqui, ó. Nós sabemos que uma dúzia corresponde a quantas unidades? 12 unidades. Portanto, né, nós temos que colocar aqui o 12 porque representa a unidade, né, de uma dúzia. Portanto, substituindo aqui, de acordo com o problema, qual é o número de caixas? 5. Qual o número de dúzias, né? São 30 dúzias em cada caixa. E nós sabemos que uma dúzia corresponde a 12 unidades.
Então aqui nós poderíamos resolver, né? Da seguinte forma. A gente multiplica aqui, ó. Vou usar aqui a propriedade comutativa para resolver essa questão, né? Que diz o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu multiplico aqui 5 vezes 12, fica mais prático para mim. Né? Do modo que eu estou vendo, né? Eu vou ter 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. E esse 60 vai multiplicar quem? O 30. Então como é que eu faço isso daqui? Eu multiplico aqui, ó, as unidades, as dezenas, né? 6 vezes 3, 18. E acrescento os dois zeros, ó. 1, 2. Portanto, né? 5 vezes 30 vezes 12 é igual a quanto? 1.800. Ou seja, a nossa alternativa correta é a letra C. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para essa questão aqui são nos distratores, né? Observem aqui que nós colocamos aqui a letra A, né? Como alternativa correta. No entanto, né? Você poderia ter efetuado esse produto de forma equivocada e vamos supor que você tenha encontrado aí o 36, né? Tenha multiplicado mais de uma vez aqui o resultado. Também pode ocorrer. Aí temos a nossa alternativa correta. E o outro distrator aqui na letra D é que além de ter multiplicado, né, dobrado o resultado correto, ainda acrescentou mais um zero. Então é muito importante que a gente fique atento para esses distratores aí, tá? Muito bem. Vamos para o nosso próximo exemplo. Olha aí. O pessoal de Rio Preto da Eva está familiarizado com essa árvore aí, né? É a laranja. Muito boa. Mas não é pelo fato de ser laranja que todas as laranjeiras, né, vão produzir o mesmo tipo de laranja. Então é o que nós vamos ver aqui, ó. A questão produzida aqui no Centro de Mídias, também, por esse cidadão que vos fala, em 2024. E essa questão diz o seguinte: em um pomar são cultivados 3 lotes com diferentes variedades de laranja. Olha só, o primeiro lote é formado por laranja pera. Esse lote possui 600 pés, né? 600 árvores de laranja pera. O segundo lote é de laranja lima e possui 750 pés. E o terceiro lote é de laranja baia, com 850 pés. Então isso daqui são dados do problema. Aí vem o comando da questão. Cada pé de laranja recebe a mesma quantidade de substrato, que nós conhecemos mais popularmente como terra preta. Uns chamamos de humus, né? Outros tem outros nomes, né? Depende da região. Adubo. Então, cada pé de laranja recebe a mesma quantidade de substrato, que é terra preta, que é de 2 quilos. Beleza. Qual a quantidade de substrato será necessária para atender à demanda deste pomar? Aí nós temos a seguinte situação, né? Letra A, 2.200 quilos. Letra B, 2.400 quilos. Letra C, 4.000 quilos. Letra D, 4.400 quilos. Bem, pessoal, então vamos organizar os itens dessa questão aqui para entender melhor a resolução. Então eu coloquei aqui, né, organizadamente, os lotes, né, da plantação de cada variedade de laranjeira. Pessoal, vocês conseguem enxergar que aqui está ocorrendo justamente aquela propriedade que nós vimos agora há pouco, a quarta propriedade, chamada de propriedade distributiva, nesse caso em relação à adição? Como é que ficaria isso daqui se nós fôssemos colocar só a sentença matemática? Nós sabemos que cada pé de laranja recebe uma quantidade de 2 kg de adubo. Só que nós temos o quê? 600 pés de laranja pera, mais 750 pés de laranja lima, mais
850 de laranja baia. Olha só, não é a propriedade distributiva que está entrando aqui em ação? Então nós poderíamos fazer isso de duas formas, né? Uma, multiplicar cada parcela que está entre os parênteses, né, por 2. Ou fazer como nós fizemos aqui. Tanto faz de uma forma como de outra, o resultado será o mesmo. Então nós pegamos e somamos isso daqui, né? Nós vamos ter aí 600, né, mais 750 mais 850 vai ser igual. Aqui vai dar 0. 5 mais 5, 10 vai 1, certo? 1 mais 6, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 8, 22. Então teríamos o quê? 2.200 pés de laranja ao total para serem adubados. Então, o total de substrato vai ser igual a quanto? Ao total de laranjeiras multiplicado pela quantidade de substrato por pé. Ok. Então, substituindo aqui, né, as informações, nós vamos tirar aqui o nosso total de laranjeiras, que já temos calculado, que é de 2.200. E multiplicar pela quantidade de substrato aqui, que vai ser, né, o adubo que vai ser colocado em cada pé, que nós sabemos que é 2 quilos. Multiplicando isso daqui, né, vamos obter o quê? 4.400. Ou seja, a nossa resposta correta é a alternativa D, né, de 4.400 quilos. Muito bem. Próximo exemplo, o exemplo número 3. Também aqui do Centro de Mídias, produzido em 2024 por esse cidadão que vos fala. Diz o seguinte: uma determinada quantia de tijolos foi empilhada conforme a imagem a seguir, né? Então nós temos aqui essa imagem, né? E pode-se observar o seguinte, que aqui, né, vamos colocar aqui, que é uma figura tridimensional aqui. Nós temos aqui uma profundidade, né? Vamos dizer que é o comprimento. Aqui, esse comprimento possui quantas unidades de tijolos? 10 unidades. A largura, que é a segunda dimensão, possui quantas unidades de tijolo? 5 unidades. E a altura, certo? Que é a terceira dimensão, possui 6 unidades. Beleza. Vamos para o comando. A quantidade de tijolos empilhada é D. Aí temos as nossas 4 alternativas, né? Letra A, com 30 unidades. Letra B, com 60. Letra C, com 150. Letra D, com 300. Então, pessoal, no caso aqui, né, é uma questão no qual a gente está trabalhando com 3 dimensões, né? O volume. Então, como é que nós fazemos isso daqui? Para se determinar aqui, né, o número de tijolos, eu não vou pegar e sair contando um por um, né? Isso daqui ia demandar muito trabalho. Então, como é que nós fazemos isso? Nesse caso, né, vamos precisar multiplicar a quantidade de tijolos que existe em cada dimensão que forma uma pilha de tijolos, como foi falado anteriormente, né? Nós vamos ter o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então nós vamos ter aqui, ó, total comprimento, né, é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Vamos substituir aqui. Quantas unidades de tijolos tinham no comprimento aqui? 10 unidades. Qual a quantidade de tijolos que tinha na largura? 5 unidades. E quantas unidades de tijolo tinha na nossa altura? 6 unidades. Pessoal, né, vocês conseguem enxergar aqui qual a propriedade que está sendo aplicada? É essa mesma, né? A associativa. Nós estamos associando aqui os fatores porque sabemos que se nós assim o fizermos, não vamos alterar o nosso produto, o nosso resultado. Então nós associamos o seguinte aqui, ó. 10 vezes 5, 50. E esse 50 vai ser multiplicado por quanto?
por 6. Então, 50 vezes 6, 300. Poderia fazer diferente? Poderia. De repente eu posso pegar aqui, ó, associar o 5 com o 6. Aí nós teríamos o quê? 10 vezes quanto? Vezes 30. Aqui, ó, multiplico 1 vezes 3, 3. Quantos zeros nós temos? 1, 2, 300. Também poderia fazer o quê? Multiplicar aqui, associar aqui o 10 com o 6. Nós teremos o quê? 60. E esse 60 vai ser multiplicado com quem? Quem que faltou aqui nessa história? O 5. Então isso daqui vai ser igual a 6 vezes 5, 30. E repete aqui o 0. Que também seria o mesmo resultado. Ou seja, independente, né, da forma em que você está trabalhando a questão, né, você pode perceber a aplicabilidade das propriedades da multiplicação que foram utilizadas para a resolução do problema. Então, lembre-se, quando você estiver aí desenvolvendo uma questão ou qualquer outra questão relacionada a operações matemáticas, procure observar, procure perceber se existe aí a possibilidade de você aplicar a propriedade, né, que vai permitir que você faça o desenvolvimento de forma mais eficaz, certo? De forma mais segura. Então, fica a dica aqui. É importante nos apropriarmos das propriedades, seja ela da adição, da subtração e da multiplicação, e consequentemente das demais operações, porque são ferramentas que você, ao desenvolver, né, você vai facilitar o seu cálculo. Lembrando que, quais são os passos que devemos ter ao resolver uma questão contextualizada? Primeiro, fazer uma leitura bem feita, de modo que você entenda o contexto da questão, dá ênfase para o comando da questão. Qual é o comando da questão? Quem é o comando da questão? O comando da questão é aquele trecho da questão que está fazendo a pergunta para quem está desenvolvendo, no caso vocês, né? Entender a pergunta para que você possa assinalar a alternativa que vai justificar e satisfazer aquele comando. Segundo passo, você vai fazer, né, uma análise criteriosa das informações que são relevantes para o desenvolvimento da questão. Porque pode acontecer de uma questão ela vir repleta de uma série de informações que você nem vai utilizar. Ou seja, você tem que saber identificar quais são os itens, quais são os dados da questão que são relevantes para a resolução da questão. E, por fim, fazer uma análise da resposta que você encontrou, certo? Às vezes, nem sempre o número que você vai calcular é aquele que está satisfazendo o comando da questão. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.